perguntar uma coisa, você tem a mentalidade vencedora? Você realmente tem essa mentalidade calibrada para o que? Vencer e crescer sempre? São 3 pilares, além da parte técnica, que aceleram em 5 vezes seus resultados no poker: mindset, produtividade e emocional. E aqui, nessa série Poker Além da Técnica, vou te mostrar onde você deve focar para chegar nos resultados que deseja no poker. Você irá lidar com todas as interferências, possibilitando usar todo o seu potencial, aumentando assim sua performance. Afinal de contas, depende apenas de como empregamos nossa energia no dia a dia para conquistar os resultados. Bom, sou o Marcelo Miller e hoje no Poker Além da Técnica nós vamos falar de um assunto que eu gosto bastante, que é o quê? O mindset vencedor. Um assunto que, assim, porque acho que é muito importante a gente lidar com ele, entender, é algo que eu busco muito, assim, eu me inspiro muito e vou usar alguns exemplos aqui em jogadores, principalmente de outros esportes e também empreendedores, para entender o padrão mental deles, né? Entender por quê. E aí quando eu coloco o vencedor aqui, é a ideia, esse padrão mental de sempre buscar não só a vitória, mas o crescimento, sempre se desenvolver, sempre chegar nos seus objetivos. E aqui o vencer não está só relacionado ao ganhar torneios e ser o melhor do mundo e tudo mais, e sim você vencer no dia a dia, você sempre crescer, você sempre evoluir, chegar no... E para mim o vencer tem muito a ver com chegar nos objetivos, né? Alcançar aquilo que eu desejo, os patamares que eu quero chegar. Eu vou falar um pouquinho mais para frente em como desenvolver isso, beleza? Mas vamos lá entender primeiro, né? Eu sempre gosto por que é importante isso, né? Marcelo, mas por que tenho que vencer? Realmente é uma regra, eu só quero ter, sei lá, viver minha vida e tá tudo certo, não sei o quê. Eu não quero chegar no topo. Muitas vezes, às vezes as pessoas me perguntam, não quero ser o melhor do mundo, então para que eu adquiri isso? Vamos lá, mesmo que você não queira ser o melhor do mundo no que você faz, não quer ser o melhor jogador e tudo mais, ou se você quiser, você sabe a importância, só estou explicando para as pessoas que não querem, né? Cara, desenvolver essa mentalidade vencedora que eu coloco aqui é importante para a questão do crescimento. Eu acho que a gente veio aqui no mundo, de alguma maneira, para construir isso, né? Para a gente ser sempre melhor, evoluir, crescer e chegar nos objetivos que a gente deseja. Então, tem muito a ver mais aqui essa questão do vencedor em eu chegar nos patamares que eu desejo, evoluir, crescer, chegar nos objetivos que eu coloquei ali. E assim, e para isso você vai precisar desenvolver isso aqui de alguma maneira. Porque se você não tem um mindset vencedor, você não tem ali realmente essa mentalidade para o quê? Para o crescimento, para você vencer, se desenvolver e ganhar, vamos dizer assim, né? Você vai estar sempre limitado, vai estar sempre na média, vai estar sempre com aquilo ali. E assim, uma coisa que eu vou falar assim, eu não tenho nada contra as pessoas que querem ficar na média, mas provavelmente essas pessoas não estariam também buscando esse tipo de vídeo. Então eu trabalho e busco sempre pessoas que querem o quê? Fazer além do que o normal, né? Além do que todo mundo faz ali. E a ideia aqui realmente é o quê? E aí você vai precisar desse mindset vencedor. Porque na minha opinião, quem não tem mindset vencedor é aquela pessoa que está acomodada, que está onde está, fazendo só o que é pedido, o que é feito e está tudo certo. De novo, nada contra isso, mas, cara, provavelmente continua ali, nem precisa continuar vendo esse vídeo, porque a ideia aqui é para aquelas pessoas que querem algo a mais, querem isso, né? E eu, na minha opinião, acho que todo mundo deveria buscar, mas eu sei que tem pessoas que acreditam que não e tá tudo certo, beleza? Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o quê? Saber o que é isso, né? O que é mindset, primeiro. Tem muita gente que me procura e fala que queria melhorar mindset porque já escutou, mas nem sabe ao certo a definição de mindset, né? Muitas das vezes a gente não... porque no poker virou uma palavra assim, mindset é tudo, meio que uma palavra generalizada para tudo que não é a parte técnica do jogo é mindset, e não é bem assim, né? A gente tem que definir muito bem. E a mindset basicamente o que é? Vou colocar aqui, é um padrão mental. Ou seja, aquele padrão de pensamento que a gente tem, aquela programação que nós temos na mente ao olhar para as situações, né? Então, todas as pessoas têm seus padrões mentais, têm padrões de encarar e ver as coisas do dia a dia. Uns têm isso aqui, já tem esse mindset, já tem esse padrão mental de o quê? Buscar vencer, de buscar sempre melhorar, de buscar se superar, buscar ser acima da média. E outras pessoas têm aquele padrão mental do, ficar no confortável, quero só ir até aqui, quero só pagar minhas contas, quero só ir aqui.
que na minha opinião já não é tanto dentro do mindset vencedor, beleza? E assim, o padrão mental é basicamente como ela pensa, como ela vê as situações. Tranquilo? Então, quando a gente fala em mindset aí, a gente está falando as suas programações mentais. Tranquilo? E como elas se desenvolveram, né? Essas programações mentais vieram muito das nossas criações, das nossas referências, das coisas que a gente absorveu, da escola, das amizades, ou seja, de tudo que a gente vem vivendo, a gente vem criando esses padrões mentais. Alguns nós criamos por iniciativa própria, mas a maioria dos padrões mentais e das nossas crenças, coisas que a gente acredita, né? Elas foram, vamos dizer assim, meio que instaladas na gente sem a gente pedir. Né? Quando a gente é criança, a gente fala, pai, eu quero ter tal padrão. Não, você acaba absorvendo ali os padrões dos seus pais, das pessoas que você convive, dos programas de televisão que você assistiu. Acho que todo mundo cresceu assistindo esse tipo de coisa, do que você consome aí hoje em dia nas redes sociais. Tudo isso vai moldando o seu padrão mental e muitas das vezes esse padrão mental a gente adquire de forma totalmente inconsciente, sem um filtro ali, será que realmente eu quero pensar dessa maneira? Será que eu quero enxergar, vamos dizer assim, o mundo dessa maneira ou gostaria de enxergar de outra, beleza? E aí a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre isso e como a gente pode, principalmente mudar isso, né? E aí vem a segunda coisa, e aí dentro do mindset aqui também tem um livro que é muito bom, até eu indico sempre, foi o livro que mais mudou minha vida, que é o livro que tem esse nome, Mindset, que é da Carol S. Dweck. Eu estou até relendo esse livro e ela separa ali que nós temos dois tipos de mindset, né? O mindset de crescimento e o mindset de fixo. E basicamente aqui, na minha opinião, o mindset vencedor, eu usei só a outra nomenclatura, é basicamente, eu posso até colocar aqui o mindset de crescimento. Beleza? Que é um mindset que você continua, acredita que é capaz e pode continuar, e o fixo já é uma coisinha bem, assim, você acha que é aquilo ali, você nasceu dessa maneira, vai viver sempre assim, pronto, acabou. Então, basicamente, as duas diferenças, e a Carol fala muito bem, indico muito o livro, e talvez você possa aprofundar sobre o tema só mindset. Hoje eu vou estar falando mais do mindset vencedor, como você adquire e como você muda alguns padrões para você ter esse, beleza? E aí, outra coisa, eu estou falando aqui muito de mudança, né? Talvez você já tenha ele, mas eu vou trazer algumas coisas que você pode colocar, acrescentar, mas tem muita gente que tem aquele mindset ali mais fixo, aquele mindset que acredita que as coisas são assim, que não podem mudar, e a ideia do vídeo é mais ou menos esse, né? E aí, a outra pergunta que sempre vem para mim assim, dá para mudar, Marcelo? Dá para mudar esses mindsets e tudo mais? Dá para eu adquirir realmente, construir, vamos dizer, um mindset vencedor? E a resposta é categórica que sim, dá. Por que eu afirmo que dá? Porque eu mudei o meu, basicamente por causa disso. Eu posso falar que eu era bem do mindset contrário a esse, um mindset bem vamos dizer, da parte mais fixa mesmo. Eu acreditava que eu era daquele jeito, pronto, acabou e as coisas vão acontecer como um passe de mágica e tal, e era mais ou menos nessa linha. E era um mindset que, na minha opinião, não era vencedor, não era um mindset winner, não era um mindset de crescimento. E quando eu entendi isso, eu comecei a investigar, eu comecei a ir atrás para entender, mas peraí, cara, por que as outras pessoas, Porque assim, eu era muito louco, porque eu tinha uma confusão muito interessante eu queria sim fazer coisas grandiosas, crescer, me desenvolver, ser bem financeiramente, deixar um impacto no mundo, tinha isso dentro de mim, mas ao mesmo tempo eu acreditava que isso ia surgir do nada, né? É muito louco isso, de repente, até quando eu jogava poker assim, eu queria sim jogar nos high stakes, mas eu achava que eu ia cravar um Sunday Million da vida, que de repente ia ter um grande torneio, que ia dar tudo certo, e dali pra frente as coisas iam começar a acontecer. Então eu tinha esse padrão, era uma coisa que há algum tempo atrás, hoje analisando, até, vamos dizer assim, até tenho receio em falar esse tipo de coisa, porque eu discordo tanto hoje em dia disso, mas de novo, eu não tinha muito esse discernimento na época, né? Então, e aí hoje eu já acho que já mudou totalmente, assim, é claro que ainda tem resquício desse tipo de coisa, mas eu consegui mudar. E por que eu tô trazendo isso? Porque eu acho que hoje em dia minha vida está muito melhor, hoje em dia eu consigo crescer muito mais, eu consigo desenvolver muitas coisas, e muito por ter mudado minha mentalidade, muito também por esse livro da Carol S. Dweck, ela me ajudou, na verdade, eu já vinha buscando isso, só que eu não tinha tanta clareza, e quando eu li o livro eu falei, caramba, pra mim parece que foi feito, né? Por isso que eu falo, foi o livro que mais mudou minha vida ali, porque realmente eu entendi qual eram os meus padrões
Esse e um outro livro, que é o Segredos da Mente Milionária, também ajudou muito a identificar isso. Aí ele já vai me falar um lado um pouco mais das crenças e tudo mais. Mas eu comecei a identificar, falar, caramba, opa, isso aqui é esse, e aprendi como mudar isso ali, beleza? Então sim, dá pra mudar. Primeira coisa é entender que isso existe. Segunda coisa, depois aqui, se a questão de dar para mudar, é você, vamos dizer assim, entender que, aí é aquilo que eu estava falando, muitas das coisas que a gente acredita, muitos desses padrões mentais nossos, eles acabaram vindo de outras pessoas, de novo, pais, pessoas próximas, amigos, televisão, um monte de coisa que foi moldando ali a nossa cabeça. Só que muitas dessas coisas você não adquiriu conscientemente, você não queria ter aquilo, mas você acabou vindo ali porque, vamos dizer, nosso HD veio zerado lá de fábrica e ali foi instalado um monte de coisinha, só que muitas das coisas não foi o que a gente queria, né? Ou melhor, hoje em dia você às vezes quer chegar em um lugar, só que aquelas instalações, aqueles programas que estão ali no seu HD, eles não estão te levando para aquele lugar. E foi mais ou menos isso que acontecia comigo, que eu estava contando para vocês, que é o quê? Cara, eu queria chegar em algum lugar, só que com os padrões que eu tinha, com a mentalidade que eu tinha, cara, não ia me levar nunca lá. Então eu comecei a observar assim, eu quero estar em tal lugar daqui tanto tempo. Só que o jeito como eu olhava para as coisas, como eu me comportava, como fazia, como eu olhava para as situações, só de colocar ali no papel eu falei, cara, não condiz. E aí eu tenho uma escolha, ou eu mudo aquilo que eu queria, que eu acho que não é legal, porque eu queria aquilo, era um desejo, chegar em alguns patamares e tudo mais, ou eu mudo como eu estou fazendo. Ou eu começo a investigar o quê? Quais são os padrões que é importantes, né? E aí vem até aqui pro... Então, vamos lá. Aí é isso, né? Eu comecei a identificar isso e comecei a mudar. Beleza? Eu vou falar um pouquinho pra frente como vocês podem, vamos dizer assim, mudar realmente tudo isso, né? Porque aí uma coisa importante que a gente tem que aqui, se dá pra mudar, né? A gente tem que começar o quê? Ter o controle. Ou seja, realmente controlar o que a gente faz. De novo, muitas dessas coisas vieram meio que aleatórias, porque a gente estava ali, escutou das outras pessoas, e quando eu entendi que, cara, não, eu posso controlar, eu posso fazer as coisas da maneira como eu gostaria que fosse, né? Claro, eu entendia que ia dar muito trabalho essa mudança, mas aí eu passei o quê? Conscientemente falar, cara, é isso que eu quero? Como que eu fiz isso, né? Fiz uma lista. Tudo que ia passando no meu dia, eu falei, cara, essa mentalidade aqui vai me ajudar ou não vai? Essa mentalidade aqui é boa ou não é? Então comecei primeiro a identificar as mentalidades que eu tinha, para depois começar a mudar e moldar elas. E eu vou falar um pouquinho mais para frente como a gente pode fazer isso também, beleza? Aí outra coisa aqui, mas Marcelo, por que mudar? Por que eu tenho que mudar a minha mentalidade? Você não tem que mudar. Basicamente é isso. Agora, se você estiver passando pela mesma situação do que eu, cara, eu quero chegar em um patamar e eu não cheguei, não estou conseguindo e não vejo que estou no caminho, provavelmente você vai precisar fazer alguma mudança. E às vezes a gente tem muito receio, mudar, cara, mas... E quando eu falo em mudar a mentalidade, mudar as coisas que eu acredito ali, algumas crenças e tudo mais, não é mudar quem eu sou, não é mudar meus valores, não é mudar as coisas que são importantes para mim. Eu estou mudando comportamento, eu estou mudando maneiras de olhar para o mundo, de olhar para as situações. Então eu estou mudando coisas comportamentais e não fundamentais, entendeu? Por exemplo, cara, eu continuo valorizando família, eu continuo valorizando a ética, eu continuo valorizando um monte de coisa ali, mas mesmo valorizando isso, eu moldo e eu mudo ali a questão do meu comportamento, como eu me comporto. Por quê? Porque basicamente foi isso, eu olhei lá para os meus objetivos, olhei para a maneira como eu me comportava e cheguei à conclusão que o quê? Um não ia levar no outro. Não tinha jeito. Eu comecei a ter clareza disso, beleza? E eu falei, preciso mudar. E aí eu lembro até uma história de Quando eu comecei a fazer meus treinamentos e tudo mais, eu ainda tinha esse receio, né? Mudar, cara, mas será que eu não estou mudando quem eu sou e tudo mais? E eu fui para um treinamento e um grande mentor meu, né? Moldou muita coisa que eu estava falando. Ele estava contando uma história que, como ele era um CEO de uma empresa e tudo mais, ele falou que recebia muitos feedbacks todos os dias, né? E ele também tinha receio de mudar no começo, mas depois ele entendeu o quê?
Cara, eu recebi um feedback, eu vou analisar aquilo. Se fizer sentido pra mim, eu vou lá e mudo, sem problema algum. Muda. Cara, fez sentido, foi legal, vai lá e muda. Não tem que ter medo da mudança, né? É algo natural, ainda mais no mundo de hoje. A gente tem que estar mudando a todo momento. Mas entender que a mudança é uma coisa positiva, coisa boa. Beleza? Então vamos lá, mas como funciona isso, né? Como funciona esse mindset vencedor? Por que é importante a gente... Mindset aqui, eu não estou muito nas ações, eu estou mais na maneira como a gente pensa. Mais na maneira como é a questão do pensamento, dentro da nossa mente. Como a gente olha uma situação e como a gente lida com aquela situação. Como a gente olha para as coisas e tira conclusões e pensa e permanece com aquilo, né? Basicamente tem uma regrinha aqui, regrinha não, né? Mas assim, ser, fazer e ter. Esse ser aqui, quando eu falo, não é dos meus resultados, é o que eu sou dentro da minha cabeça. Então, eu sou um cara que tem um mindset vencedor ou eu sou um cara que tem um mindset que não é vencedor? E aí eu estou trabalhando aqui. E aí quando você começa a ser dentro da sua cabeça, quando você começa a pensar como um cara vencedor, um cara que tem um mindset de crescimento, ele vai moldar a maneira como você faz as coisas. Então você começa primeiro no pensamento. Pode colocar tudo que você faz na sua vida, começa num pensamento. Sempre vai começar no pensamento, a maneira como você pensa. Se você pensa assim, eu preciso ser mais saudável, cara, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso porque eu quero viver muito tempo. E você começa pensando naquilo. Depois que você pensou, vai virar nas atitudes. Aí o que eu vou fazer para isso? Eu preciso ir na academia, preciso me alimentar melhor, eu vou procurar um nutricionista, um personal trainer, eu vou começar tal coisa. Aí você começa o quê? A fazer. Você vai pro lado do fazer. E só depois você começa a ter o quê? Os resultados disso. Então começou lá na sua mente, cara, eu preciso ter uma energia mais alta, eu preciso ter um corpo bacana, eu preciso ter uma saúde mais legal, eu preciso emagrecer. Começou lá na cabeça aquele pensamento. Depois você começou a agir como uma pessoa daquela maneira. E aí depois que você vai ter os resultados, às vezes a gente inverte isso, né? Como eu falei para vocês, as pessoas que têm vamos dizer assim, um mindset fixo, ou um mindset, vamos dizer, até perdedor, e eu vou dar meu caso de novo, eu pensava que primeiro eu tinha que ia acontecer alguma coisa na minha vida, um torneio que eu fosse cravar, que aí eu iria ter, sei lá, o dinheiro, por exemplo, para depois o quê? Aí, não, quando eu tiver tal coisa, eu começo a fazer e aí eu vou me tornar algo, né? Cara, é o maior erro mesmo, isso aqui não funciona. Eu faço daqui para baixo. Primeiro, na minha mente, eu começo a trabalhar na minha mente o que eu quero ser. E aí eu coloco meus objetivos ali, eu começo a colocar os comportamentos que eu gostaria de ter, as rotinas, os hábitos, tal. Eu começo a trabalhar isso na minha mente. Depois de eu trabalhar isso na minha mente, eu começo o quê? Naturalmente agir daquela maneira. Naturalmente eu começo a agir daquilo. E daquelas ações, aí sim vão ter os resultados. Beleza? E como cuidar disso aqui, né? Como eu cuido do meu ser? É uma coisa importante, a gente tem que entender que entra muita coisa na nossa mente, né? Então, basicamente, o que molda aqui, e aí se você vai ver no seu histórico, a maneira como você são as coisas que entraram na sua cabeça. O que você consome, as pessoas que estão ao seu redor, tudo isso acaba moldando. Você é o que você é hoje pelas pessoas que você conviveu, pelas coisas que você viu, pelas coisas que você escutou, pela maneira como isso aconteceu. Beleza? Então, se você não está tão satisfeito dessa maneira, você vai ter que começar o quê? Talvez consumir e participar de grupos diferentes. Beleza? Porque basicamente é daí que vem esses moldes, daí que vem esse tipo de pensamento. Então, provavelmente, você está assistindo esse vídeo aqui é porque você quer ser um pouco diferente, você quer entender algumas coisas, já é um bom passo. Além disso, que outras coisas você pode consumir que tem mais a ver com os objetivos que você quer alcançar? É claro que isso daqui tem que estar sempre alinhado o quê? Com as coisas que eu desejo, com as coisas que eu quero, beleza? Porque senão não adianta nada. Eu tô aqui, mas cara, eu nem quero crescer, eu nem quero melhorar, então não faz nem sentido você estar assistindo esse vídeo. Agora, se você está até aqui assistindo é porque você quer ser melhor. Só que aí você vai procurar mais assuntos disso. Você vai procurar pessoas que estão procurando isso. E aí é uma coisa bem importante, né? Porque as pessoas moldam muito. Olha para o seu entorno, olha para 5, 10 pessoas que você mais convive. Cara, o tipo de pensamento dela, olha para elas e pensa, a maneira como elas pensam vai me levar onde eu quero?
Por quê? Porque se o comportamento delas acaba não condizendo com isso, vai acabar influenciando na minha pessoa também. Então cuida com as pessoas. Ah, Marcelo, mas eu não consigo eliminar X, Y pessoa da minha vida e tudo mais. Tudo bem. Só que quando você estiver com essas pessoas, conversa coisas pertinentes naquilo ali. Você tem um controle, cara. E se você não estiver satisfeito, pô, sai, se retira, passa pouco tempo e depois volta o seu tempo. Você tem um controle, você não é obrigado a ficar em situações dessa maneira. Claro, eu entendo, mas às vezes a minha mãe, meu pai, meu tio, tal. Mas beleza, limita um pouco o tempo dali. Quando você estiver lá, você que toma o controle das conversas. Fala de coisas produtivas, fala de coisas que são interessantes, beleza? Outra coisa, o que você consome no dia a dia? O que você está ali no dia a dia consumindo? Informações e tudo mais. E aí, o que eu uso muito, né? Já vim daqui como funciona, mas como eu posso mudar essa mentalidade? Deixa eu até separar aqui. Como mudar, na minha opinião, são pessoas, conteúdos. De novo, pessoas as pessoas que estão ao seu redor e conteúdos também, que eu até misturo esses dois. Os conteúdos que eu acabo consumindo, até para moldar isso, são de pessoas que eu admiro muito. Então é uma maneira de eu estar com aquelas pessoas, mesmo que fisicamente eu não consiga, mas eu consumo os conteúdos dela. Então quando eu assisto, sei lá, igual atualmente estou assistindo sobre o Michael Jordan, né? Saiu um documentário na Netflix excelente lá, falando da carreira dele, do Chicago Bulls e tudo mais. Só de consumir aquilo ali, prestar atenção como ele se comporta, como ele está sendo, é claro, eu não estou com ele, mas eu estou vendo a maneira como ele se comporta. E é um cara que conquistou muita coisa, eu admiro muito pela carreira que ele teve lá no esporte, pô, talvez um dos melhores ou maior jogador de basquete do mundo. Então eu vou o quê? Cara, é uma mentalidade, na minha opinião, de vencedor. É um cara que foi crescendo, ele sempre foi melhorando, passo a passo e tudo mais. Então, uma mentalidade que tem muito a ver comigo. Então, eu passo a consumir isso. Por quê? Ao passar a consumir isso me inspira e acaba moldando a maneira como eu penso. Então, cara, o que eu basicamente faço? Eu tenho pessoas ao meu redor que vão me elevar. Então, quando eu criei lá o podcast que eu tenho em BGCast, cara, eu tô conversando com pessoas que eu admiro muito no meio do poker. Quando eu trago parceiros, igual atualmente estou com o Dário, parceiro aqui que faz, cara, pessoas que querem crescer, evoluir. Então, procuro sempre nos meios que eu estou vivendo ter o quê? Pessoas legais. E também a questão dos conteúdos. E aí também, de novo, vão vir de pessoas. Hoje em dia eu até, assim, eu cuido muito até as pessoas que eu sigo no Instagram, as pessoas que eu olho no YouTube, eu sempre vou ver conteúdos que tem alguma coisa para me agregar do assunto que eu estou procurando. Então eu quero muito mentalidades de esportistas e de empreendedores muito feras. E aí, sei lá, tem, Michael Jordan, Kobe, tem vários players hoje em dia no Brasil e fora aqui que, cara, tem mentalidade muito legal. Empreendedores aí eu gosto também, sempre tem mentalidades. Então eu consumo o que essas pessoas estão falando. Claro, eu faço o meu filtro, tem algumas coisas que eu pego, outras coisas que não. Mas só de eu ver aquilo ali, aquilo acaba moldando a maneira como eu me comporto, a maneira como eu penso, na verdade, né? Então isso acaba moldando o quê? A maneira como eu sou. Então eu controlo isso, eu não fico, sei lá, pegando assuntos aleatórios de coisas que não vão trazer nada pra mim. Eu escolho o que eu estou vendo, porque eu sei que aquilo vai moldar como eu penso. É simples, cara. Faz um teste aí, se você quiser ver se molda ou não. E aí eu não tô julgando ser bom ou ruim aqui, mas assiste, sei lá, um mês inteiro, 24 horas por dia, todos os noticiários que estão acontecendo ali. Cara, você vai começar a pensar que o mundo não tem mais jeito, que tá tudo errado, tá tudo complicado, que é esse tipo de notícia que normalmente dá. Sei lá, assiste um Datena da vida o dia inteiro pra você ver. Você vai sair na rua com medo, cara. Por quê? Porque só passa aquele tipo de notícia. Beleza? Eu entendo, eu trabalho lá, mas, cara, pra mim não vai mudar nada eu olhar aquilo. Pelo contrário, vai me deixar mal. Agora, passa um mês assistindo, sei lá, só documentários muito interessantes sobre pessoas de superação, pessoas que cresceram, que fizeram acontecer. Naturalmente, você vai se sentir mais capaz, mais vontade de fazer acontecer. E é isso que acontece. A nossa vida inteira foi moldada dessa maneira. Só que agora você está no controle, você escolhe as coisas que você está vendo. E aí eu prefiro escolher coisas que vai me levar o quê? Para esse mindset, para essa mentalidade vencedora. Beleza? Então é bem importante o quê? Escolher esse tipo de coisa. Então a mudança começa ali. Beleza? Um outro jeito de mudar é identificar quais os padrões que você tem hoje
E aí fazer uma lista realmente, colocar, sei lá, no papel, cara, em tal situação eu penso assim, eu penso assado, sobre dinheiro eu penso isso aqui, sobre o poker isso, sobre minha capacidade Y, Z. Escreve isso, coloca no papel. Você vai ver que eu sempre vou falar de escrever porque é a melhor maneira. E depois você começa a questionar isso ali. Cara, isso aqui faz sentido? De onde? Qual é a raiz disso aqui? Foi eu que escolhi pensar dessa maneira ou ela surgiu? Cara, com dinheiro tem muito assim, né? Às vezes eu paro pra pensar assim, eu repito uma frase e falo, cara, de onde veio essa frase? Vamos dizer assim, é uma frase... hoje em dia não mais, mas vamos lá, o dinheiro é sujo. Era uma mentalidade que eu tinha, um padrão mental que foi adquirido. Eu falo, o dinheiro é sujo por quê? Qual que é de onde veio isso? Eu que escolhi isso ou alguém me falou e eu comprei aquela ideia e achei legal? E eu começo a questionar e falo, cara, não faz sentido nenhum. O dinheiro não tem, ele não é bom, não é ruim, é uma coisa que está ali. Ele não tem vontade própria, vamos dizer assim. O que o ser humano faz com o dinheiro é outra coisa. Opa, peraí, aí já mudou. Então não é o dinheiro, é o que as pessoas fazem com aquele meio. E aí eu começo a questionar aquilo e ver de uma maneira diferente. Olha que interessante. Então quando fala, o dinheiro é ruim. O dinheiro, se eu botar aqui, ele não vai fazer nada contra mim. Se eu pegar, sei lá, uma nota de R$100, colocar aqui em cima da mesa, o dinheiro é ruim. Ele é ruim, ele vai me bater, ele vai me fazer alguma coisa contra... Não vai fazer nada, ele está ali. Então não é o dinheiro, aí é uma opinião minha. É o que as pessoas fazem com aquele dinheiro, pode ser coisas ruins, pode ser coisas boas. Eu conheço pessoas que fazem coisas ruins e eu conheço pessoas que fazem coisas boas. Eu prefiro ser uma pessoa que faz coisas boas, aí é uma escolha minha e tudo mais. Então não é o dinheiro, é a pessoa. E aí eu começo a questionar isso, eu estou falando do dinheiro que é um exemplo simples, mas qualquer coisa. Eu não sou capaz de ser o melhor do mundo do poker, por que não? O que tem? Você tem alguma limitação, alguma coisa? Por que não? Está na sua cabeça. Se você quiser, desejar, sim. Se você estiver disposto a pagar o preço para isso, também sim. Aí você pode falar, não estou disposto a pagar o preço. Então, beleza, então não é o objetivo que eu vou colocar. Eu vou mudar meu objetivo. Beleza? Então você começa a questionar esses padrões, a maneira como você pensa, e é uma coisa bem interessante, né? E aí tem outra coisa que também, às vezes, as pessoas me perguntam, que é o seguinte, todo mundo souber disso. Marcelo, mas e se todas as pessoas souberem disso e adquirirem essa mentalidade vencedora e vai acabar? Não vai. Primeiro, não sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo, mas poucas vão realmente pegar e fazer. Estatisticamente. Então eu vou falar assim, eu fiz alguns treinamentos nos últimos anos e... Esses treinamentos falam muito desse tipo de coisa, dessas mudanças de mentalidade, a pessoa mudar, se esforçar e tudo mais. E treinamentos que tinha lá 60 pessoas, 100 pessoas, 600 pessoas, 2.000 pessoas, já fui em treinamentos. Uma de 8.000 pessoas também, que tinha 8.000 pessoas no auditório e tudo mais. E todo mundo tem a mesma informação vindo do mesmo canal, só que uma porcentagem muito pequena usa e aplica aquilo ali. Então é algo natural. Então, por mais que a pessoa tenha conhecimento disso, ela acaba não fazendo. Por quê? Porque, começa a criar as coisas da cabeça. Então, não vai todo mundo fazer esse tipo de coisa, beleza? Com o tempo, infelizmente, né? Eu gostaria que todo mundo tivesse essa clareza e tudo mais, conseguisse mudar e fosse fazer, mas às vezes é mais confortável não fazer essa ideia. Então, tudo que eu tô falando aqui, cara, não é confortável, não é bacana, não é simples fazer, demanda muita energia, agora tem que estar disposto, né? E aí os resultados vão vir de quem está disposto. Então, fica tranquilo se você tem esse pensamento, porque eu estou falando aqui, talvez porque eu tinha, já recebi pergunta, mas Marcelo, se todo mundo souber isso, o poker vai acabar, tudo vai não sei o que. Não vai, cara, porque a maioria das pessoas não vai fazer. E se fizer, cara, sempre vai ter uma coisa diferente, outra que a gente pode fazer. Tranquilo? Então, resumindo aqui, o que a gente pode falar, assim, uma mentalidade vencedora, igual eu coloquei aqui, ela pode ser construída. Da mesma maneira que você construiu sua mentalidade até hoje, você pode construir uma nova. É claro que talvez dá muito mais trabalho, porque já vem alguns padrões, algumas raízes, do que se você fosse fazer isso desde que você fosse criança, porque você já tem algumas coisas instaladas ali, então dá um pouquinho mais trabalho fazer, mas dá para fazer. Dá para realmente você mudar esses padrões, você trabalhar. Eu realmente, hoje em dia, eu me coloco como um exemplo de ter feito isso, porque na minha opinião, hoje, eu ainda tenho resquícios, claro, da mentalidade, porque eu fui criado de diversas maneiras, mas eu consegui já mudar muita coisa
crescer muita coisa, e eu posso falar que os resultados são muito bons nesse caso. Realmente, hoje em dia, a vida fica mais leve, você se sente mais capaz, então acho que é bem interessante, beleza? Outra coisa importante, cuida muito, tenha sempre boas referências, boas inspirações. E aí quando eu falo essas pessoas, igual eu falei ali, não é para imitar elas, né? Tem muita gente que fala, então vou começar a fazer igual o Michael Jordan faz, igual o fulano de tal faz no poker e tudo mais. Não, a ideia não é essa. A ideia é se inspirar por essas pessoas e modelar comportamento. Quando eu falo em modelar, não é imitar, é você olhar para aquele comportamento, ver o que pode ser aplicado na sua realidade. Porque, cara, não adianta eu falar assim, eu vou fazer a mesma coisa que X fulano faz, mas minha realidade é diferente. Então, eu tenho que entender minha realidade, eu posso pegar aquele aspecto, sim, que ele faz, e eu posso modelar ela, ou seja, ver uma maneira legal de eu incluir aquilo dentro da minha realidade hoje em dia. Pode ser que com o tempo eu vou lá e executo muito parecido com ela, mas você sempre vai ter que modelar, porque, de novo, sua realidade é diferente, então não é imitar. E aí você vai precisar dos aspectos de entender quem é você, entender o momento que você está vivendo, entender como aquilo pode se encaixar no seu dia a dia, porque às vezes tem alguns aspectos que a gente nem consegue encaixar agora. A gente tem que fazer uns passos antes para conseguir aplicar aquilo ali, beleza? Mas é importante você ter o quê? Boas referências e boas inspirações, beleza? Então entenda onde você está e depois você começa a encaixar esses daí, tranquilo? Então espero que faça sentido para vocês essa aula sobre mindset vencedor. É algo que é um assunto que eu gosto bastante. Então deixa aí depois seu comentário o que você achou dessa aula, se tá bacana, se não tá, ideias de temas, o que você tirou de principal insight. Também é uma coisa muito importante. Pô, você tá assistindo essa aula até agora? Cara, o que você tira de principal insight daqui? Às vezes é um insight aqui que pode mudar tudo, beleza? Às vezes a gente quer, mas é importante fazer essa conclusão. Se você compartilhar aqui embaixo, sempre vai ajudar muito e às vezes ajuda também outras pessoas a ver algumas coisas que vocês estão vendo, beleza? Um excelente dia para vocês, vamos que vamos e até a